Paz do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. O Senhor nos deu mais um dia, o Senhor nos deu mais uma oportunidade. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E por isso nós precisamos aproveitar este dia para meditar, para estudar, para crescer no conhecimento e na graça. E por isso, neste dia, eu quero compartilhar uma palavra de Deus que com certeza vai ter um grande efeito na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. No livro ou da carta de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 25 ao 27. A carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 25 até ao 27. A palavra de Deus nos diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, na Tua santa e gloriosa presença nós nos encontramos, ó Deus, neste momento. Carecemos e dependemos, ó Deus, da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, Deus. Dependemos, ó Deus, do Senhor para poder entender da Tua palavra, para poder ser edificados, consolados e exortados. Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca do Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E por isso, Deus, nós precisamos, ó Pai, ser alimentados, ser edificados, ser fortalecidos, ser sustentados, Deus, pela Tua palavra. Toma agora a nossa mente cativa, Deus, da Tua palavra. Traz, ó Deus, ao Teu povo, Senhor, a Tua vontade neste dia, neste momento, Senhor, e que esta palavra venha produzir frutos em nosso coração, em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Que o Teu reino avance, Senhor, em nome de Jesus. Então, quando Tiago nos fala então acerca aqui da lei perfeita, Tiago ele não estava a se referir à lei mosaica, mas sim a uma nova aliança que havia sido selada então através de Cristo Jesus, através de Jesus Cristo. Essa nova aliança então de Deus com a humanidade viria então por meio de Jesus. Viria então através do Evangelho, que nós damos então o nome de Boas Novas ou de Boa Mensagem. E Tiago, ele vinha então a abordar nos versículos anteriores ao que nós lemos acerca de um tema muito importante. Acerca então de ouvir a mensagem do Evangelho. E agora então Tiago ele está nos chamando a atenção para que nós pudéssemos então entender essa nova aliança, que se dá o nome de graça, de favor imerecido, a qual então o Tiago aqui, ele dá o nome de lei perfeita, a qual então nos leva à salvação, a qual nos leva então à redenção, à salvação. Então, esta carta, ela exorta. Tiago, então, ele está aconselhando para que todos atentem bem para o Evangelho de Cristo, o qual, então, rejeita absolutamente, então, todo o jugo da antiga lei, da lei mosaica, que foi dada, então, aos judeus no Antigo Testamento. Por isso, então, Tiago, ele aconselha a perseverar.
a não sermos então apenas ouvintes desse Evangelho, mas a vivermos e nos comportarmos como então verdadeiros cristãos, que não somente creem, que não somente aceitam então esse Evangelho, mas que também vivem conforme esse Evangelho exige. É necessário então perseverar nesse Evangelho. É necessário então se submeter a esse Evangelho. E isso então vai evidenciar a nossa salvação. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Esse Evangelho, ele nos chama então ao reino de Deus. Ele nos chama então a viver em conformidade, cumprindo e obedecendo a palavra e aos ensinamentos de Jesus. Esse Evangelho então ele vai garantir a nossa salvação. Ele garante a salvação porque esse Evangelho então é firmado na graça que foi derramada por Deus por intermédio então de Jesus Cristo para com o homem, para com o ser humano, para com o pecador. Então essas boas novas narram então as promessas da nova aliança para todos então aqueles que se firmaram, aqueles que creram, aqueles que se submeteram a essa mensagem que tem então como principal objetivo que todo homem, que toda mulher que crê, então essa pessoa vai continuar a crer até a morte ou até ao arrebatamento, andando e seguindo no caminho da verdade. Porque é pela fé que essa pessoa vai viver confiando, esperando e aguardando a salvação eterna. E isso então vai fazer essa pessoa perseverar, andando no caminho da verdade. Por isso então Tiago ele nos diz: se alguém é ouvinte e não cumpridor, porque hoje, a verdade é que hoje em dia, na teoria, existem muitas pessoas que dizem crer no Evangelho. Existem então muitas pessoas que dizem crer no sacrifício de Jesus. Existem então de facto muitas pessoas que dizem crer nas promessas de Deus. Existem então de facto muitas pessoas que têm se intitulado crentes. Muitas pessoas que têm se intitulado cristãos. Que têm se intitulado filhos de Deus. Ou até muitos dizem que são realmente pessoas salvas. Mas de facto, na prática, estas pessoas recusam, negam Jesus e seu Evangelho, negando então Jesus em suas obras, em suas ações e no seu viver. Na verdade, na teoria é fácil, mas na prática é mais difícil sim. Vivemos então um tempo onde as pessoas se intitulam ser algo, mas que na sua vida diária elas negam absolutamente aquilo que elas falam. Então eu estou falando de homens e mulheres arrogantes, homens e mulheres soberbos, que se intitulam ser algo que na verdade nunca foram, que na verdade não são. E a verdade é que nós não podemos ser hipócritas. A verdade é que a igreja está cheia de pessoas assim, das quais estão completamente reprovadas por Deus, porque não conhecem Deus de verdade, porque não conhecem o Evangelho de Cristo, conhecem de ouvir falar, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, porque as suas vidas não foram mudadas, não foram transformadas. Por isso então é necessário ser ouvintes e praticadores de tudo aquilo que nós ouvimos dentro da palavra, dentro do Evangelho. Passar então à prática, deixando então a teoria e realmente aplicar na nossa vida, sendo exemplo, sendo então discípulos de Jesus de verdade. Sendo discípulos de Jesus de verdade. Porque só assim essa pessoa poderia então avançar,
ser chamada de bem-aventurada. Ser chamada então de bem-aventurada, porque a sua vida, as suas obras, a sua identidade seriam então baseadas e fundamentadas pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Tiago então ele continua escrevendo e agora ele começa a falar acerca da religião, acerca então da religiosidade. Tiago então aqui ele parte então aqui do princípio de uma pessoa que pode então até pensar que está fazendo as coisas corretas, uma pessoa que pensa que está então a agradar a Deus, mas que por outro lado ela fala o que não deve. Suas palavras são então precipitadas, falando então mal de outras pessoas, sendo então fofoqueiro, fofoqueira, trazendo então malicência, trazendo então divisão. E isto então é uma realidade hoje em dia dentro da própria igreja, infelizmente. Mas isto é a realidade hoje em dia de muitas igrejas. Pessoas então que têm aquela postura religiosa, uma pessoa que canta, uma pessoa que ora, uma pessoa que não falta a um culto semanal, uma pessoa então que conhece alguns versículos, que tem alguns versículos decorados, mas que por outro lado não tem uma identidade cristã, que por outro lado não tem um caráter de Cristo, porque não controla a sua própria língua, porque essa pessoa ela usa a sua boca para amaldiçoar outras pessoas, e muitas das vezes até os próprios irmãos da fé, até os próprios irmãos da comunidade, da denominação. Então o cristão deve entender quem ele é, de onde Deus lhe tirou. Ele deve então produzir o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus, a qual um dia então lhe foi apresentada através de Jesus e seu Evangelho, através das boas novas. Essa pessoa então ela deve entender aquilo que lhe sai da boca, porque nossas palavras, nós precisamos entender que nossas palavras definem o nosso caráter. Nossas palavras definem então a nossa fé. Nossas palavras definem então de que lado nós estamos de verdade. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Para um discípulo de Jesus, aquilo que sai da sua boca revela de facto a sua personalidade, se é cristã ou não. Uma pessoa transformada, uma pessoa convertida, ela não difama. Ela não tem prazer na malicência. Ela não tem prazer em falar mal dos outros. Porque o seu prazer está em Deus. Porque o seu prazer está na palavra de Deus. Porque essa pessoa entende que foi chamada para abençoar as outras pessoas e não para amaldiçoar. Tiago então aqui ele continua. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção. Se nós formos então esmiuçar este texto, ele descreve então aquilo que é o cristianismo. Ele vai resumir então a vida de Cristo. Se nós formos ver, ele narra então desde o nascimento de Jesus, a crucificação e a sua ascensão. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver que Jesus ele veio para servir. Toda a sua vida nos mostra o que é servidão, o que é servir o próximo, amando as pessoas, indo até as pessoas, levando então as pessoas ao mundo, à humanidade, a oportunidade de se arrepender e serem salvos através da sua doutrina, através da sua mensagem, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia fala então que Jesus ele curou, ele libertou, ele fez sinais e maravilhas, e as trevas estavam sendo então destronadas pela glória de Deus por meio de Cristo. Aleluia! Porque a verdade é que é agradável nós estarmos então dentro de um templo.
É agradável nós fazermos então parte de uma denominação, cantar para Deus, ouvir da palavra de Deus, orar a Deus. Mas isso é muito pouco comparado com aquilo que o Evangelho exige de cada um de nós. Quando Tiago então aqui, ele fala de visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, isso significa então nós manifestarmos interesse por essas pessoas, sermos então misericordiosos, solidários com os que sofrem, com os que estão necessitados, com os que estão então abatidos. Existe então muita gente necessitada, vidas completamente arruinadas, pessoas precisando de ajuda. Mas a verdade é que nós nos limitamos muitas vezes a ser simplesmente um grupo religioso que não se foca em expandir o reino de Deus. Muitas vezes nos limitamos a vir à igreja, ou a ir à igreja 3 ou 4 vezes por semana, mas não queremos nos sacrificar por essas pessoas, pela nossa cidade, pela nossa nação, pela necessidade então das pessoas. Não queremos visitar pessoas, não queremos evangelizar nas ruas. Isso nós não queremos. Dizemos que isso não é o nosso papel. O nosso papel nunca será visitar pessoas com o objetivo de agregar essas pessoas à nossa comunidade, à nossa denominação. Não. Mas é sim ir à casa das pessoas e suprir as necessidades delas. Abençoar então essas pessoas. Orar por elas. Ajudar então essas pessoas de alguma forma. É simplesmente então fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos fazer o bem, servir então as pessoas e não esperar nada em troca. Não esperar o reconhecimento do homem, do mundo. Não! A Bíblia fala aquilo que a tua mão esquerda fizer, a tua mão direita não tem que saber. Nós precisamos então simplesmente fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos sim sair da nossa zona de conforto, fazer o bem, servir as pessoas. Entender então que o nosso galardão é o céu. E isso tem que nos bastar, isso tem que nos chegar completamente. Porque se o céu não chegar para nós, então nós temos que rever o nosso conceito de fé. Nós temos então que rever a nossa crença. Porque o nosso galardão não está nesta terra. O nosso galardão é o céu, é o reino de Deus. E isso tem que nos bastar. Isso tem que nos bastar, porque se não nos bastar, então nós precisamos rever a nossa fé, a nossa crença, porque nós não estamos no Evangelho, porque nós não temos permanecido na fé. Porque o fundamento da fé cristã é a salvação. O objetivo de Jesus Cristo vir e ser crucificado é a salvação. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, ele nos dá então um exemplo, ele nos ensina a fazer o bem e a socorrer os necessitados. Então o cristão, o discípulo, ele necessita, ele deve ter compaixão com os que sofrem. Ele deve chorar com os que choram. A Bíblia fala em Atos 10, no versículo 38, nós vemos então a respeito de Jesus Cristo, que Deus então havia ungido com o Espírito Santo e com poder, e que Jesus andava por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Como cristãos, como discípulos, precisamos então nos compadecer dos abatidos, dos doentes, dos oprimidos, lutar então pela salvação e pela mudança dessas vidas, porque foi isso que Jesus fez. Jesus ia aos abatidos, Jesus foi aos endemoniados, Jesus foi aos doentes, Jesus foi então àqueles que não tinham mais jeito, aqueles que a sociedade rejeitava, aqueles que a humanidade estava rejeitando. Jesus ia então a eles e dava então uma palavra para essas vidas e tudo mudava. Essas pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas.
As pessoas se convertiam a Jesus, as pessoas se rendiam a Jesus. A igreja foi chamada para proclamar o Evangelho aos cativos que estão então em seus cativeiros. A igreja foi chamada para destronar o império das trevas, transportando então essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. Precisamos lutar por essas vidas. Precisamos lutar pela nossa cidade, precisamos lutar pela nossa nação. A Bíblia fala que foi isso que Jesus fez. A Bíblia fala que foi isso que os apóstolos fizeram. Toda a história da igreja fala que foi isso que muitos missionários fizeram e continuam a fazer. Por isso o reino de Deus tem avançado, por isso o Evangelho tem avançado, quer o homem ou não, quer Satanás ou não. E nós, como igreja, precisamos dar continuidade a isso, precisamos fazer isso. Mas para isso, precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair do comodismo, sair de uma vida religiosa, sair de uma vida hipócrita, para viver uma verdadeira identidade em Cristo Jesus, para viver uma verdadeira identidade e vida cristã. Sair da zona do conforto para socorrer vidas, para socorrer almas. Pessoas que estão cativas em seus cativeiros. Pessoas que não têm mais esperança, que não têm mais perspectiva de vida. Pessoas que acham que não têm mais jeito, que não têm mais solução. Que a morte vai vir, que não há mais perdão para elas, que não há mais solução para elas, que não há uma luz ao fundo do túnel para elas. Pessoas que estão cativas em seus cativeiros. Precisamos, como igreja, sair, ir até elas, expandir o reino de Deus, pregar o reino de Deus com ousadia e com intrepidez. Tiago, então, aqui ele finaliza, dizendo que é necessário nós nos guardarmos ou nos isentarmos da corrupção do mundo. Ou seja, o cristão ele deve guardar-se do mal, não ser amigo do mundo, não ter prazer nas coisas do mundo. Nós não fomos chamados para ser amigos do mundo, porque aquele que é amigo do mundo se torna então inimigo de Deus, conforme a palavra de Deus nos diz. O texto então nos fala que nós não devemos então viver como um grupo religioso fechado, como crentes ou como discípulos de fachada. Não, mas ele está simplesmente a dizer que nós devemos então vencer as tentações, vencer os prazeres do mundo, nos guardando então no mundo e dos seus prazeres, da sua corrupção, vivendo então uma vida limpa e santa diante de Deus, seguindo então a bondade e a santidade de Deus, praticando a palavra, fazendo o bem e vencendo o mal. Somente podemos vencer o mal fazendo o bem. A Bíblia nos fala em Tiago: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo para que ele venha fugir de vós. Então, diante de tudo isto, irmãos e irmãs, precisamos rever o nosso conceito de fé. Se nós estamos então realmente dentro do Evangelho de Cristo, ou se nós temos vivido o Evangelho que nós próprios fundamentamos, que nós próprios criamos. Se nós temos então realmente seguido os ensinamentos do Mestre Jesus, ou nós temos seguido então as nossas próprias ideias, as nossas próprias convicções. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Precisamos entender se nós estamos dentro do Evangelho de Cristo, ou nós temos então vivido o Evangelho que nós próprios criamos. Se temos então seguido os ensinamentos de Jesus, ou temos então seguido as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos. Precisamos rever a nossa fé, rever nossos conceitos. Precisamos ser estudantes da palavra de Deus, ouvintes sim, mas também praticadores da palavra. E não ser religiosos, mas hospitaleiros, servos sensíveis, piedosos, quebrantados, misericordiosos, nos compadecendo do abatido, nos compadecendo, porque se não houver compaixão, se não houver misericórdia, nunca isso vai nos levar até essas pessoas, a lutar pela salvação, a lutar pela eternidade dessas pessoas. Precisamos viver como servos e discípulos de Jesus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos despertar, que haja em nosso coração um espírito de quebrantamento,
que nós sejamos levados ao arrependimento, que nós possamos ser levados então verdadeiramente à fé, a cumprir o hino de Jesus, a cumprir a vontade de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com cada coração, com cada vida, e que esta palavra ela venha ter efeito, ela venha trazer mudança, transformação na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, guardar, proteger cada vida. Em nome de Jesus, que esta palavra venha ter efeito na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração, partilhe esta palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.